Esse canal novamente. No vídeo passado nós falamos sobre inveja. Hoje nós vivemos num mundo conturbado, um mundo cheio de violência, um mundo cheio de pecado, cheio de doenças, de sofrimento, devido a uma criatura que teve inveja do nosso Criador e implantou várias mentiras e conta a mentira até hoje e trouxe sofrimento para esse mundo, enganando nossos primeiros pais, que foi criado com perfeição e acabou aceitando o engano desse anjo criado por Deus, a criatura, e aceitou os enganos dele, e hoje o mundo está desse jeito em pró disso. Então hoje nós vivemos esse sofrimento, doenças, dificuldades financeiras e etc. Então tudo isso foi por causa que ele invejou o trono de Deus, porque ele foi o primeiro anjo criado, primogênito, e ele tinha todo o governo dos anjos do céu, ouvia ele, admirava ele pelo seu esplendor, que refletia a glória de Deus, refletia nele, que era o trono de Deus. Ele era o querubim, guardião, ele era o regente do coro angelical. Ele se acha, por fato de ele ter todo esse cargo, ele se achou que ele poderia ser como Deus, e por isso que ele invejou a Deus. E aí está lá escrito lá no livro de Apocalipse capítulo 12 que houve batalha entre Miguel e os seus anjos, e Miguel batalhou contra o dragão, que é Satanás. Miguel é o nome de guerra que é determinado para Jesus. Toda vez que aparece o nome Miguel, é o nome de guerra que é determinado para Jesus. Lá em Daniel, no capítulo 12, fala que nos últimos dias se levantará Miguel para vir defender o seu povo, trazer paz e liberdade para nós, né, desse sofrimento. E lá também, em Apocalipse, no capítulo 12, fala da guerra que teve no céu contra Satanás e Jesus, né? Não guerra, foi guerra, mas tipo assim, guerra de caráter. Porque se Deus duelasse com o diabo como Deus, não teria grande conflito, você me compreende? Porque ele é uma criatura e Deus é criador e todo poderoso. Então Deus duela com Satanás com o seu caráter, com a verdade e com o amor, tá bom? Então por isso que nós vivemos nesse mundo desse jeito, porque devido a uma inveja de uma criatura que é no seu Criador. Sem mais delongas, vamos entrar no tema de hoje, tá? O tema de hoje eu vou falar sobre inimigo, porque eu e você não devemos ter inimigo, tá? Devemos ser prudente, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida para que eu e você possa ter o fruto do Espírito em nossas vidas, né? Que é paz, amor, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro nesse vídeo: eu e você não estamos aqui nesse mundo para ser advogado de Deus, para tentar advogar em prol de Deus, defender a Deus. E nem tampouco tomar o lugar de Deus de juiz para ficar julgando as pessoas, o outro tipo de religião que a pessoa pensa. E outra, a Bíblia nunca foi um livro interpretativo, tá? A Bíblia sempre foi um livro guia. Mas infelizmente as pessoas tentam adaptar Deus às suas necessidades, sendo que é ao contrário, que você tem que se adaptar às necessidades de Deus, entende? Então você que tem que se adaptar ao que Deus pede, o que Deus pensa. Então devemos estudar a Bíblia da maneira que ela é, não interpretar da maneira que nós achamos que é certo ou que é errado, tá bom? Então Deus, ele não precisa de advogado, e Deus não precisa que você tome um papel de juiz. Deus, ele precisa de testemunha. Foi isso que Jesus veio aqui na terra e falou assim: você será minha testemunha, tanto aqui em Samaria, quando ele falou lá naquele tempo em Samaria, tanto na Judeia e até aos confins da terra, até o fim do mundo, em todo quanto é lugar. Vocês serão minha testemunha. Então eu e você somos testemunhas de Deus. Vamos entrar no tema de hoje, que fala sobre inimigo, tá? O que a Bíblia fala sobre o inimigo? A primeira pergunta que eu elaborei para você, que fala sobre o inimigo, fala assim: como podemos evitar fazer inimigos? Como podemos evitar fazer inimigos? Onde está escrito isso, Tom, na Bíblia? Como eu posso evitar de fazer inimigos? Você vai lá no livro de Provérbios, tá? Livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 9. Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Você vai achar a resposta para essa pergunta. Como podemos evitar de fazer inimizade ou inimigos, tá? Segunda pergunta do tema, fala assim: qual é a melhor resposta aos nossos inimigos? Qual a melhor resposta que eu e você devemos dar para as pessoas que se consideram nosso inimigo? Nós não devemos ter inimigo, mas tem pessoas que consideram nossos inimigos. E qual é a melhor resposta que a Bíblia ensina a nós dar para essas pessoas?
o que Jesus falou. Você vai lá no livro de Lucas, tá? No capítulo 6, no versículo 22 ao 31. Lucas, no capítulo 6, do versículo 22 ao 31, tá bom? Esse foi sobre o tema inimigo. Espero que você entenda. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Me siga nas redes sociais. E aí, já orou hoje?